Olá pessoal, tudo bem? Professor Valsir aqui para mais um vídeo rapidão, mas bem completo. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de numeração, em particular o sistema de base 10, que é o sistema que nós utilizamos, e o sistema binário, que é a linguagem computacional. Então, sem mais delongas, vamos lá. O sistema de base 10, por que ele recebe esse nome base 10, né? Recebe esse nome justamente pelo fato de nós utilizarmos 10 dígitos para compor os números. Por exemplo, utilizamos o dígito 0, 1, 2, 3 até o dígito 9. Né? Então, como o total são 10 dígitos, né? Então nós chamamos de base 10, também chamada de base decimal, certo? Porém, vocês podem perguntar, ok, mas na escrita dos números, onde aparece essa tal base, né? Até coloquei aqui, ó, essa tal base 10. Vamos tomar como exemplo o número 547, né? Listado aqui, ó. Nós já aprendemos a fazer a decomposição desse número da seguinte maneira. Então, o 547 podemos escrever ele sendo 500 mais 40 mais 7. Observe que ainda não apareceu essa tal base 10. Então, nós vamos decompor mais uma vez. O 500 nós podemos escrevê-lo sendo 5 vezes 100, aqui na segunda linha. O 40 é 4 vezes 10. E o 7 é 7 vezes 1. Então, ó, quase que apareceu já o 10, né? Então, aqui nós vamos fazer uma potenciação. O que é a potenciação? É uma maneira de escrever o número em forma de multiplicação. Então, por exemplo, o número 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então, nós indicamos isso daqui de 10 elevado ao quadrado. Esse doisinho aqui ó, representa a quantidade de fatores que tem esse número. Tá? Então, se tiver dois fatores, colocamos 2. Se for 1000, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. São 3 fatores, portanto, colocamos um 3 aqui em cima. Tá? E se tiver apenas o 10, né, não vai ter fator nenhum. Nós colocamos apenas 1, então 10 elevado a 1. E se tiver apenas o número 1, que é uma coisa interessante, se tiver apenas aqui o número 1, então aqui não tem fator nenhum, nós colocamos elevado a 0. Tá? Então, tem uma propriedade que fala que todo número real elevado a 0, o resultado é 1. Tá? Então, elevado a 0, esse aqui é como que indicasse a quantidade de zeros de um número, né? Então, ó, como o número 1 não tem nenhum zero, representa aqui. O 10 tem um zero só, coloca o número 1 no expoente. O 100 tem 2 zeros, colocamos 2 no expoente. O 1000 tem 3 zeros, colocamos 3 no expoente. Tá? É mais ou menos assim que funciona de uma forma bem básica para a gente estar entendendo a escrita. Então, o 100 trocamos por 10 ao quadrado, né? 10 elevado a 2 aqui. O 10 sozinho indicamos por 10 elevado a 1 e o 1 sozinho 10 elevado a 0. Então, aqui estão, né, os números, a famosa base 10, ok? E os números que estão aqui na frente é o que vão compor o número de fato. Então, aqui, ó, nós temos o 5, o 4 e o 7. Então, 547. Observe que, como é um sistema de base 10, esse número que vai estar multiplicando o 10 elevado a alguma coisa, pessoal, ele é de 0 até 9. Né? Então, vai usar os dígitos que nós podemos usar. Certo? Então, se for o número na base 2, por exemplo, ao invés de ter 10 elevado a alguma coisa aqui, vai ser 2. E os números que vai ser utilizado é só o 0 até o 1. Tá bom? Mas uma coisa importante aqui é que essa ordem aqui da escrita sempre vai manter, ó. Vou tentar marcar aqui de verde. Então, esse 0, esse 1, esse 2. Aí, se fosse um número maior na casa dos milhares, seria um 3 ali em cima. Então, sempre vai aparecer. Então, se for base 10, vai ser aqui 10. Se for base 2, vai ser 2 no lugar aqui do 10 e assim por diante. Tá bom? Mas como que eu consigo essa escrita de uma forma mais acessível, mais fácil de entender? Vamos aqui, ó. Vamos pegar o 547. Como nós já sabemos que ele é um número na base 10, o que acontece se nós formos dividir esse número por 10? Né? Sem colocar o número com vírgula. Então, ó, 547 dividido por 10 vai dar 54 e vai sobrar 7. Então, ó, marca bem esse 7. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o próprio 54, né, e vou dividir mais uma vez por 10. Então, observe que vai dar um resto 4.
Aí, como deu 5 aqui no quociente e o 5 já não dá mais para dividir por 10 de forma inteira, significa que já terminou. Então, como que nós colocamos o resultado? Sempre aqui, ó, o último quociente, no caso 5, aí depois vem aqui o penúltimo resto, no caso o último resto, né? E o penúltimo resto, que é 7. Então, você forma um número efetuando divisões de acordo com a sua base, tá bom? Então, como nós já entendemos agora a base 10, como que funciona a base binária? A base binária, ó, bi, a gente já sabe que é 2. Então, em vez de utilizar 10 números igual era na base 10, nós vamos utilizar agora apenas dois números, que é o dígito 0 e o dígito 1. Tá? Então, por exemplo, essa escrita aqui, ó, não é 101. A leitura correta é 101 na base 2. Então, como são 3 casas que usa, então nós chamamos que esse é o número de 3 bits. Tá? Então, cada espacinho que ele ocupa é chamado de 1 bit. Esse aqui, por exemplo, 100011 na base 2, toda vez que for base diferente de 10, é obrigatório colocar aqui no cantinho, tá? Você coloca aqui embaixo a base. Esse aqui tem 6 casas, então nós chamamos de 6 bits. Né? No sistema decimal, nós chamamos de ordens, né? Então, isso aqui são bits. Uma coisa interessante para a gente pontuar, a gente já conhece algumas nomenclaturas, principalmente quando a gente compra celular, computador e tudo mais, tem aqui algumas conversões interessantes. Por exemplo, 8 bits, deixa eu marcar aqui, ó, 8 bits equivale a 1 byte. E cada caractere que a gente escreve, tipo, eu abri um documento lá e apertei a letra A. E se você salvar aquele documento, um bloco de notas, por exemplo, você vai ver que ele vai estar registrado como 1 byte. Se você coloca 2 caracteres, já vai estar, por exemplo, 2 bytes, e assim por diante. Se você colocar lá 1024 bytes, já vai ser 1 kilobyte, né? O famoso KB. Aí 1024 kilobytes passa a ser a 1 megabyte, então aparece aqui, ó, estrutura mega. E 1024 mega já vai dar 1 giga, e 1024 GB vai dar 1 tera, e assim por diante, né? Foi até o tera que é o mais conhecido, ok? Agora, como que é a parte principal do vídeo, que é a mudança, né, a conversões entre as bases. Vamos supor que eu queira fazer a conversão da base 10, tá aqui, para a base 2, né? Como que eu obtenho essa resposta aqui? Da mesma maneira que lá na base 10, nós fizemos várias divisões por 10, ó, base 10, divisão por 10. Na base 2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias divisões por 2. Então, a gente pega inicialmente o número, no caso 20, e vamos pegar o 20 e vamos dividir pela base, que é a base 2. E não colocar vírgula, eu vou ficar atento com o resto. Então, ó, 20 dividido por 2 dá 10 e sobra 0. Então, guarda esse resto. O 10 que está aqui, nós vamos novamente fazer a divisão por 2, até ficar o número menor do que 2. Então, 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 vai dar 5 e resta o 0, né? Então, esse 5 mais uma vez nós vamos dividir por 2, ó. Então, 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. O 2 ainda não foi menor, né? Foi igual. Então, vamos dividir mais uma vez. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Então, agora, como que o 1 é menor, não dá para dividir mais. Então, como que a gente monta a resposta? É sempre de trás para frente. Eu pego o último quociente, aí daí para trás eu vou pegando os restos. Então, o último quociente é 1. Então, eu venho aqui e marco 1. Aí vem o último resto, 0. Aí vem o penúltimo, 1. Aí depois tem mais 2 zeros, a gente coloca os 2 últimos zeros e a base aqui no cantinho, que é a base 2. Tá bem? Então, converter entre bases é só fazer várias divisões. Então, se fosse para converter para a base 3, como que eu faria? Eu pegaria o 20, dividiria por 3 várias vezes até não dar mais, certo? E assim sucessivamente. Agora, o contrário. Vamos supor que eu tenha um número aqui, ó, na base 2 e eu quero passar ele para a base 10. Né? Vamos supor que eu já tenha em mãos um número, que é esse número aqui, ó, 10100, que é o que nós acabamos de fazer. Né? Vamos aqui meio que tirar a prova real. Como que eu sei, como que eu encontro o número 20? Então,
Lembra que lá na base 10, deixa eu voltar aqui em cima para vocês relembrar. Lá na base 10, ó, nós pegamos o número em questão, deixa eu pegar aqui, ó, 547. A gente pega cada dígito, ó, esse é o 5, esse é o 4 e esse é o 7. E nós vamos multiplicar pelas potências de 10. Por quê? Porque ele está na base 10. Então, o 7 vai ser multiplicado por 10 elevado a 0. O segundo vai ser 10 elevado a 1. O terceiro, 10 elevado a 2. Né? Ou ainda, se você não quer trabalhar com potência, né, se for aluno do sexto ano, por exemplo, você pega aqui, ó, o último dígito vai multiplicar por 1. Aí, como é base 10 nesse exemplo, nós vamos estar multiplicando por 10. Então, 10 vezes 1 dá 10, o segundo multiplica por 10, o terceiro dígito vai fazer de novo, 10 vezes 10 dá 100, então vai multiplicar por 100. Tá? Então, basta aí você ir multiplicando pela base. Então, no nosso caso, lá é base 2. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu multiplicar por 10, nós vamos fazer multiplicações por 2, começando do 1. Então, o que eu fiz aqui, para ficar fácil de entender? Eu só trouxe para cá os dígitos da base binária, coloquei dentro dessa tabelinha. Aí, ó, observa que o último dígito eu multipliquei por 1. O penúltimo dígito, aí como é a base 2, né, que nós estamos mostrando aqui, nós vamos multiplicar sempre por 2. Então, por 2. Agora o próximo já não vai ser por 2. Eu vou multiplicar, né, fazer aqui o 2 vezes 2. Já vai ser 4. O outro já vai ser, como é base 2, vai ser 4 vezes 2, que vai dar 8. Por fim, o outro número nós vamos multiplicar por 16. Por quê? Porque é fazer 8 vezes 2, 16. Tá? Então, como a base é base 2, significa você sempre estar dobrando o número, né? Dobrando. Ou seja, dobrar é multiplicar por 2. Aí, se fosse base 3, você estaria sempre triplicando, né? Sempre multiplicando por 3. Ou seja, um exemplo aqui, ó. Base 3, como que ficaria? Começaria com 1, depois 3, aí 3 vezes 3, 9. Aí vai multiplicar por 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. E assim por diante. Né? Enquanto que na base 2, nós começamos com 1, 2, 4, aí 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32 e assim por diante. Tá bem? Depois que eu fiz essas multiplicações aqui, ó, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 8 vezes 0, 0, 16 vezes 1, 16, é só somar tudo. Então, 16 mais 0, mais 4, mais 0, mais 0 vai dar 20. Então, 20 é a resposta. Né? Se fosse um número com outra casa aqui, ó, com mais um bit, aí nós já iríamos multiplicar por 32. Tivesse mais um, seria por 64. Fosse mais um, 128. E assim por diante, tá? Então, assim, se eu tiver um número na base 2 e eu quiser mandar ele, por exemplo, para a base 3, como que eu faço? Aí a ideia é, da base 2, você manda para a base 10, igual nós fizemos aqui, e da base 10 você manda para a base 3. Tá? Da base 10 mandando para a base 3, basta você fazer as divisões. Então, várias divisões por 3, e aí você consegue o resultado final. Ok? Pessoal, é isso. Um vídeo aqui meio corrido, mas se você assistiu do início até o final, acho que você conseguiu entender. E se você quiser um exemplo desse último que eu marquei aqui, ó, só deixar nos comentários que depois eu faço um outro vídeo, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima gravação.